Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 2, no módulo 3 da disciplina Gestão Mercadológica. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 3 tem como título Planejamento de Marketing e a unidade 2 tem como título Distribuição e Comunicação. O objetivo de aprendizagem desse módulo é aplicar as ferramentas e técnicas para a definição do mix mercadológico. Então, ao longo desse módulo, a gente vai ver os 4 elementos do mix mercadológico. Já vimos inicialmente produto e preço, veremos agora a distribuição e a comunicação. Tá? Então, o texto base dessa videoaula são os capítulos 17 e 19 do livro Administração de Marketing, do Kotler e Keller, as páginas 541 a 580 e 613 a 642. E esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, vamos iniciar essa unidade falando sobre a distribuição, né? Ou como alguns chamam, é a praça. Então os 4 P's de marketing, famosos 4 P's de marketing, são os 4 elementos do mix mercadológico. Então, produto, preço, como vimos inicialmente, a praça e a promoção, né? A praça que foi traduzida dessa forma tem a ver com a distribuição, os canais de distribuição do meu produto. Ou seja, como que o produto chega ao consumidor. Então, o canal de distribuição está relacionado com a intermediação entre fabricante e consumidor. Então, o objetivo aqui é pensar como que o produto que é feito em qualquer lugar, né? Na fábrica, ou que seja um serviço que vai ser prestado inicialmente, mas como que esse produto chega para o meu consumidor final, tá? Então, a função básica é escoar a produção. Então, o que é escoar a produção? Fazer com que ela chegue ao consumidor, que o consumidor consiga ter acesso a esses produtos, esses serviços, enfim, aquilo que ele está comprando, tá? Então, segundo o Kotler, que é 2019, os canais de marketing são um conjunto de organizações interdependentes envolvidos no processo de tornar um produto ou serviço disponível para o uso ou consumo pelo consumidor, né? Então, você tem aqui outras empresas intermediadoras que vão ajudar nisso. Então, por exemplo, a fábrica, ela vende para uma distribuidora, a distribuidora vende para o varejista, que é a loja física online, você vai lá e compra. Então, essas empresas, né, a distribuidora, o varejista, são intermediadores, outras empresas que vão ajudar que aquele produto que foi feito lá na fábrica, ele possa estar hoje na sua casa, né? Então, esse é o processo aí da distribuição. Então, os intermediários acabam facilitando, né, o fluxo de bens e de serviços. Muitas vezes ele não só facilita, como ele viabiliza, não teria outra forma, né, de chegar para o consumidor, promovendo uma série de funções chaves nesse relacionamento com os fabricantes e consumidores. Então, ele também auxilia nesse processo aí de relacionamento. Como? Primeiro, pela troca de informações. Então, ao estar mais próximo do consumidor, né, pensa lá no varejista, na loja que você vai, você conversa, você interage, a pessoa está vendo o produto que está saindo, mesmo que você não converse, o próprio estoque ele vai informando, né? Então, que produtos têm sido vendidos com mais facilidade, com mais rapidez, que produtos ficam lá muito tempo. Então, são informações valiosas que esse intermediador ele vai conseguindo coletar. E ele pode depois disseminar essas informações ao longo de toda essa corrente, né? Então, a troca de informações ela é bastante significativa. Também tem questões de promoção, né? Então, o desenvolvimento da comunicação para com os consumidores. Então, você tem, muitas vezes, uma promoção, uma comunicação feita pelo varejista, né? Que vai, lógico, beneficiar esse fabricante daquele produto, né? Então, também tem esse papel da promoção. Nós temos questões de negociação, né? Então, você está lá como consumidor, você está lá negociando preço, negociando condições, negociando prazo, enfim, seja o que for. Então, ele também é um negociador do preço e das condições finais para aquela compra, parcelamento, financiamento, seja o que for. Também auxilia com o pedido, então ele vai estabelecer a comunicação entre comprador e fabricante. Então, o estoque está baixando aqui, eu preciso de mais X peças, ou X produtos, né, seja ele qual produto for. Então, eu também faço esse processo aí de pedir, né, e de aquecer a produção do meu fabricante. Nós temos aqui, em termos de possibilidade de canais, diferentes níveis. Então, o que é o nível 0? É quando o fabricante vende direto para o consumidor. E esse tipo de interação, hoje ele acontece com maior frequência em função da compra online, né? Então, hoje a gente consegue comprar produtos de forma direta do fabricante pela internet. Então, para algumas fábricas, faz sentido você eliminar os intermediários.
Por quê? Porque eu consigo ter um preço maior, né? Então, se eu vou vender para o intermediário, que vai vender depois para outro, que vai vender para até chegar no consumidor, todo mundo tem que ter lucro nesse processo, é natural. Então, o lucro inicial da fábrica ele acaba sendo melhor. Se eu vendo diretamente, eu posso ter um lucro maior. Mas eu vou ter que me preocupar em atender o consumidor, vou ter que me preocupar em ter aí uma condição de frete ou de maneira que o produto chegue até ele. Então, eu vou ter que assumir funções que eu não assumiria inicialmente. Então, é uma decisão aqui, né, se vale a pena ou não, mas é um caminho. Nós temos aqui o chamado de nível 1, quando eu tenho fabricante, varejista, então tem uma loja que vai oferecer o produto, né, não fabrica, mas vai vender aquele produto. Nível 2, quando eu tenho fabricante, aí vende para o atacadista vende para o varejista e o varejista vende para o consumidor final. Então, você tem mais. E o nível 3 é quando eu tenho o atacadista, que vende para um atacadista especializado naquele produto, que vende para o varejista, que aí vende para o consumidor. Tá? Então, você tem aí desde o nível 0 ao nível 3, quando você vai colocando mais intermediários. Né? Então, o que é o nível 1? Um intermediário. Nível 3, 3 intermediários. E assim vai, tá? O que é melhor? Depende da situação, depende do produto, depende do objetivo da empresa, né? Aí, se você for o fabricante, vale a pena entender o que faz mais sentido do ponto de vista financeiro e até de trabalho também, né? Porque, vamos imaginar lá, a quantidade de trabalho adicional que o cara no nível 0 tem em comparação com alguém fabricante no nível 3, que entregou lá e pronto. Então, eu tenho mais serviço adicional também que eu vou ter que ter. Eu tenho mão de obra para isso. Eu tenho tempo, eu tenho condições, né? Não adianta eu querer oferecer tudo diretamente para poder ter maior lucro e não conseguir entregar. O prazo é muito longo, é muito caro o frete, eu não consigo ter atendimento adequado, a pessoa manda uma dúvida lá no site, leva uma semana para responder. Então, isso vai só ser ruim para mim. Então, tem que pensar nisso também, se eu tenho condições. Mas aqui você tem essas diferentes opções. Para definir os canais de distribuição, né, como é que eu faço isso? Então, ao se montar uma cadeia de suprimento, e cadeia de suprimento é justamente essa ideia dos intermediadores. Então, o fabricante vende para um, que vende para outro, que vende para o varejista, que chega no consumidor. Então, isso é chamado de cadeia de suprimento. Uma das questões estratégicas é sobre o melhor canal ou combinação de canais que vai colocar o produto no mercado de forma mais competitiva possível. Então, quando a gente fala de combinação de canais, significa que eu não tenho que ser só nível 0 ou só nível 3. Eu posso ter aí coisas coexistindo. E mesmo nesse nível 1, 2 ou 3, quando eu penso no varejista, eu tenho diferentes varejistas também. Então, vai ser o varejista físico, o varejista online, vai ser um marketplace, né? Vai ser o quê? Então, eu tenho que pensar na melhor configuração possível para meu produto que seja competitivo no final. Outra questão a ser avaliada é a melhor forma de mantê-los em operação. Então, eu preciso ter intermediadores, né? Ou essa cadeia de suprimento, ela tem que ter um relacionamento que seja saudável para todo mundo. Por isso que eu falo, ó, eu tenho 3 níveis, todo mundo tem que ter lucro, porque tem que ser vantajoso para todo mundo, senão a parceria ela acaba, e aí quem que vai ser prejudicado? O consumidor que não vai ter acesso ao produto, mas também o fabricante que não vai ter como escoar a sua produção. Então, tem que ser algo que garanta aí qualidade nesse processo. E aí, para essa definição, nós temos aí 6 etapas que podem ser feitas para que eu tenha uma boa definição nos canais de distribuição. Então, a primeira etapa vai ser a identificação dos segmentos homogêneos de clientes, né? Como já falamos já em unidades anteriores, né? Então, quem é o meu público-alvo? Vou agrupar os clientes com necessidades e preferências semelhantes dentro do canal específico. E aí o foco é do cliente final e não no intermediário. Então eu tenho que pensar o seguinte, olha, quem que vai comprar o meu produto no final das contas? Né? Quem que é o cliente do fabricante? É o consumidor final, mas também é o varejista, por exemplo, que ele vai vender. Então ele tem 2 clientes. Ele tem que se preocupar, lógico, com os 2, mas o foco tem que ser o meu consumidor final, entender qual que é a necessidade dele, tá? Então, eu quero ter um relacionamento aqui com o varejista online. Para mim é mais fácil, o cara está aqui, ele vai comprando aos poucos, eu não tenho que ter um controle de estoque tão rigoroso. Ótimo, para mim é muito mais vantajoso. Mas o meu consumidor final, ele quer ir na loja experimentar para comprar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na loja para ele experimentar e comprar, porque é ele que vai comprar, no fim das contas, o produto. Se o varejista compra o meu produto, eu vendi. Mas se ficou parado tudo lá, não vou vender novamente. Né? Então, não adianta. Então, eu tenho que pensar naquilo que é vantajoso para o consumidor final. A segunda etapa é identificação e priorização das funções. Então, após a definição do canal, definir que eu vou vender, então, por o atacadista, que vai vender para o varejo vai atuar dessa forma. Tá? Então, o que eu tenho que identificar?
quais as funções de cada canal. Então, entender como cada etapa e cada elemento vai contribuir para que o produto chegue ao consumidor, tá? Então, essas funções são enquadradas tipicamente em 8 categorias, tá? Então, quais são essas 8 categorias dentro dessa segunda etapa? Informações sobre o produto, customização do produto, se vai acontecer ou não, a afirmação da qualidade do produto, o tamanho do lote, então qual a quantidade de produtos que vai ser vendido, variedade, né, então qual vai ser o sortimento desse mix de produtos, como já vimos na unidade anterior, a disponibilidade, serviço pós-venda, se vai ter ou não, e toda a questão logística, né, de escoamento. Então, como é que eu vou fazer com que esse produto, fisicamente, ele chegue do ponto A ao ponto B, né? Então, tudo isso são questões que vão influenciar nessa segunda etapa aí, do nosso processo de definição dos canais de distribuição. A terceira etapa tem a ver com benchmarking preliminar. Então, o que é um benchmark? Quando eu olho para as práticas comuns do mercado, eu olho para os meus concorrentes, olho para os meus parceiros, enfim, vejo aquilo que tem sido feito e aí eu vou comparar e ver aquilo que faz sentido para mim, né? Então, eu vou confrontar a análise do projeto com as melhores práticas do mercado, né? E ver aquilo que eu posso melhorar. Verificar também, principalmente, o nível de satisfação sob a ótica dos clientes da cadeia de suprimento. Então, olha, o mercado faz isso. Beleza, essa é a prática do mercado. O consumidor está satisfeito? Tá, é legal, vou fazer igual. O consumidor não está satisfeito. A gente percebe que existe um gargalo aí, uma dor. Opa, então é uma possibilidade de eu fazer algo diferente. E aí eu faço o benchmark para ver aquilo que tem sido feito e me posiciono de maneira a suprir uma necessidade que surge. Quarta etapa é a revisão do projeto, tá? Então, defino algumas opções, algumas alternativas possíveis em relação aos canais de distribuição e as suas respectivas funções. Então, aqui eu vou examinar quais são as opções viáveis e vou ver qual que faz mais sentido para mim, tá? A quinta etapa está relacionada com custos e benefícios. Então, nesta fase, eu vou avaliar de forma sistemática todos os custos e todos os benefícios associados a cada opção gerada na etapa 4. Tá? Então, aqui eu vou examinar as opções com esse foco em custo-benefício e estimar o market share ou a fatia de mercado e investimentos previstos para cada alternativa. Então, quanto eu vou ter de market share ou de fatia de mercado? Então, quantos por cento do mercado total vão comprar o meu produto, né? Claro, estimado se eu seguir por esse caminho. E se eu seguir por esse caminho, quanto eu vou ter de investimento para chegar nesse caminho? Vale a pena? Eu vou ter um retorno adequado? Eu vou ter o tamanho do mercado que eu gostaria? Então, são questões aí a se considerar em relação a custo e benefício. E a sexta etapa é a integração com as atividades atuais da empresa. Então, é necessário integrar um novo projeto com a estrutura de canal que já existe na empresa, né? Se eu estiver alterando aqui. E vou indagar, vou questionar se a estrutura de distribuição preconizada vai garantir vantagem de mercado e se tem condição de permanecer no longo prazo, tá, pessoal? Então, isso aqui é um ponto bastante relevante que a todo momento a gente retoma, que é o seguinte: as minhas decisões elas têm que fazer sentido no curto prazo, lógico, mas também no longo prazo. Ah, não, vou vender dessa forma porque eu vou ter um lucro muito bom nesse lote. Tá bom, e o segundo lote? E o terceiro lote? E daqui a 5 anos? Né? Ninguém monta uma empresa, lança um produto no mercado, pensando em cancelá-lo ou parar de oferecer em sequência. Não, a gente pensa em um sucesso perene, que dure, né? Então, eu tenho que investigar, analisar, questionar se isso faz sentido hoje, se isso me parece permitir que eu tenha condições de continuar oferecendo isso ao longo do tempo, tá? De maneira, lógico, rentável, de maneira lucrativa. Ok, então, dito isso, a gente tem lá, como a gente viu, né, dentro das possibilidades de canal, eu vou ter lá os níveis, né, eu tenho lá um nível onde eu tenho atacadista, varejista e consumidor. Então, quando que eu vou considerar o atacadista? Quais são as características principais ou básicas de um atacadista, né, que eu vou levar em consideração na minha escolha, na minha definição desses canais? Então, primeiro, né, qual que é o mercado atendido pelo atacadista? Geralmente ele vai direcionar suas vendas aos varejistas. Então, o atacadista é alguém que vai vender para outra empresa. Então, isso na maioria dos casos. A gente tem também, principalmente no setor de alimentos, aquilo que é chamado, por alguns, de atacarejo, que é uma loja que vai vender tanto no atacado como no varejo. Então, ela consegue vender em grandes quantidades, um preço mais baixo, mas também para o varejo, tá? Então, isso por exemplo, o Forte Atacadista, o Mercado Açaí, Atacadão, são empresas que atuam mais ou menos nessa configuração.
O tamanho das compras é geralmente em grande quantidade, né? Porque ganha em escala. Então, o atacadista ele compra e vende em maiores quantidades do que se a gente for comparar com o mercado do consumidor final. O custo da mercadoria, existe um poder de negociação e de desconto, justamente em função da maior quantidade de produtos que é negociada, né? O método de operação, geralmente grandes armazéns, depósitos, né? E localização fora do perímetro urbano. Então, eu tenho, geralmente, um espaço um local mais afastado, por quê? Porque eu preciso de um grande espaço, e aí eu vou ter um custo de aluguel, de capital imobilizado menor, tá? E a área do atacadista tende a cobrir uma área geográfica mais extensa do que um varejista, tá? Então, essas são as principais características de um atacadista. Para o varejista, então, o varejo, né, ele tem como canal de distribuição, ele desempenha um papel muito importante no marketing. Quem que é o varejista? É o cara que vai vender para o consumidor final, tá? Pensando aqui naquela lógica de uma cadeia de suprimentos mais extensa, tá? Então, ele tem esse papel fundamental que é ser a relação direta com o consumidor final. Então, as decisões estratégicas de produto, comunicação, preço, vão depender, no final das contas, do varejo, porque ele que está lá, próximo do consumidor, né? Então, o varejo vai oferecer informações essenciais para todo mundo da cadeia de suprimentos, principalmente aos fabricantes, né? Podendo levar a mudança da embalagem, questões de marca, promoção, intensidade da propaganda, preço, serviços adicionais. Por quê? Porque ele vai justamente falar, olha, o consumidor está pedindo isso aqui, ó, o produto não está saindo, olha, existe essa demanda aqui. Então, ele tem esse papel fundamental. Ele vai ajudar aqui em alguns pontos. Então, primeiro, composto de produtos. Então, a variedade de modelos de produtos que ele pode oferecer aos seus clientes. É uma decisão do varejo aqui. Além do composto de produtos, o composto de serviços. Então, que serviços vão ser agregados àquele produto? Então, tem uma agregação de valor através do oferecimento de serviços auxiliares, ou serviços extras relacionados com os produtos, tá? E também, né, que é muito importante, principalmente na questão física, os critérios de localização. Então, a localização de uma loja e, eventualmente, dos depósitos é uma das ferramentas mais eficazes para eliminar certas insatisfações dos consumidores. Então, se é bem localizado, o consumidor consegue chegar fácil, tem mais facilidade do acesso, ele tem aí várias vantagens. Então, a localização para muitas empresas, e para o varejista, claro, ela vai ser, às vezes, a variável mais importante para a determinação do sucesso no longo prazo. Bem, vamos falar agora, então, da gestão da comunicação, tá? Então, pensando agora no nosso último elemento do mix mercadológico, que é o P da promoção, que está relacionado, na verdade, com todas as decisões estratégicas relacionadas à comunicação. Então, o marketing moderno, ele exige mais do que desenvolver o produto e o preço, e tornar acessível. Ou seja, ele é mais do que preço, produto e distribuição. Ele também está relacionado com a comunicação, como eu falo com o meu consumidor sobre o meu produto. Então, a empresa precisa se comunicar com todos os stakeholders. O que são os stakeholders? São todas as pessoas interessadas. Então, o meu consumidor real, o potencial, o fornecedor, o parceiro, a sociedade como um todo. Então, para a maioria das empresas, a questão não é se, mas sim o que, como e quando, para quem eu tenho que falar e com que frequência eu tenho que falar. Então, são várias decisões relacionadas com comunicação. Se eu tenho que falar ou não, isso não é uma decisão, eu tenho que falar, tá? Eu tenho que me comunicar. E, se bem feita, a comunicação de marketing pode ser extremamente recompensadora, né? No sentido do quê? De trazer mais clientes, trazer mais venda, então aumenta a minha receita, o meu lucro. Ela ajuda na construção da marca, ela ajuda aqui na definição do meu posicionamento, ela me traz aí um relacionamento maior com o meu consumidor, maior engajamento, ela permite que aquilo que eu falo seja propagado ou replicado pelos meus consumidores, de maneira que mais pessoas ouçam aquilo. Então, você tem uma série de benefícios que podem vir com uma comunicação eficaz, tá? O mix de comunicação de marketing, ele consiste em 8 principais formas de comunicação. Então, como que eu me comunico? Então, a gente tem propaganda, promoção de vendas, né, que está relacionado aí, não com a promoção do preço mais baixo, mas de promover aquela venda, eventos, experiências, então faço um evento específico para ter uma imersão, algo que vai, de alguma forma, ajudar a propagar aquele produto, relações públicas e publicidade, o marketing direto, né, que é quando eu falo diretamente com o consumidor, via
mensagem, e-mail, antigamente você mandava carta, mala direta, coisas desse tipo que hoje em dia é muito incomum, mas a lógica que é eu falar diretamente com o consumidor. O marketing interativo, então é quando eu não só eu falo, mas eu tenho possibilidade de escutar e de responder, então existe essa troca com os consumidores, muito comum hoje no mercado digital, né? Então você tem marcas que são bastante conhecidas por isso, né? Por ter essa interação nas redes sociais com os seus consumidores. O marketing boca a boca, né? Quando eu tenho então uma comunicação que pode iniciar na empresa, mas ela é replicada pelo consumidor, ou um consumidor que compra o meu produto e recomenda para outras pessoas, e as vendas pessoais, né? Então, quando eu tenho também esse processo de venda direta para o meu consumidor, tá? Então, essas são as 8 maneiras de se comunicar, 8 classificações na forma de comunicação, no nosso mix de comunicação. O processo de comunicação, ele pode ser definido nesse macro modelo no processo de comunicação, tá? Então, nós temos aqui sempre, né? Sempre que eu tenho comunicação, eu tenho 2 atores, ou 2 pessoas envolvidas pelo menos, tá? Então, se eu estou me comunicando, eu estou me comunicando com alguém, pelo menos, uma pessoa a mais. Então, 2 elementos, que são emissor e receptor. Então, toda a comunicação, ela é emitida, ela é feita por um emissor. Então, o emissor é quem está falando, tá? Então, a gente pensa em construção do planejamento de comunicação, quem que é o emissor? É a empresa nesse primeiro momento. Ah, tem boca a boca, quem que vai ser o emissor? Aí, nesse caso, pode ser o consumidor final. Ah, tem diferentes momentos. Mas, inicialmente, o emissor é a empresa. E quando a gente pensa em estratégia, geralmente a gente se coloca como emissor. Quem que é o receptor? É quem vai ouvir aquela mensagem. Então, o meu consumidor final, o meu consumidor potencial, enfim, quem eu estou para quem eu estou direcionando aquela mensagem. Então, eu tenho emissor e receptor. O que está no meio? A mensagem que vai ser dita. Então, a minha campanha de comunicação, seja ela qual for. Então, vou fazer uma inserção numa rádio, vou fazer uma propaganda para a TV, vou fazer uma ação na rede social, seja o que for. Então, tem a mensagem lá. É importante a gente saber que isso não é automático ou não é garantido. Por quê? Porque nós temos nesse macro modelo a codificação e a decodificação. Então, eu falo, esse processo de codificação é a maneira que eu vou organizar aquela mensagem. Agora, eu tenho que entender, e isso é muito importante que eu entenda, que essa mensagem ela vai ser decodificada pelo receptor. O que significa? Que o meu consumidor ele vai interpretar aquela informação, ele vai entender aquilo. E nem sempre ele entende aquilo que eu queria que ele entendesse. Então, a gente fala o seguinte, olha, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que você está entendendo. Aqui nós estamos num processo de comunicação, então, nesse momento, eu sou um emissor, estou passando uma mensagem, né? Aqui, nesse caso, nesse momento, via fala e imagem, então nós temos também uma imagem representando esse modelo, e você, nesse caso, nesse momento, é o nosso receptor, é o receptor dessa mensagem. Qual que é a mensagem? É aquilo que está chegando para você, aquilo que você está interpretando. Eu tenho, logicamente, uma intencionalidade nessa comunicação. Eu quero falar algo, estou me esforçando para entregar da melhor maneira possível uma mensagem. Agora, o que vai valer é aquilo que você entender daquilo. Então, eu como emissor, eu tenho que ter essa preocupação. O que eu posso fazer para ajudar nessa decodificação? Eu posso me esforçar para falar da maneira mais clara possível, mais concisa possível, falar numa mesma frequência que vai ser ouvido. Então, quem é o público-alvo? Ah, esse público aqui. O que ele está acostumado a ouvir? Né? Que tipo de mensagem ele costuma ouvir? Que tipo de mídia ele costuma consumir? Né? E aí eu tenho várias escolhas do que eu vou falar, como eu vou falar. Então, eu quero passar uma mensagem educativa, né? E vai ser só informativo. Então, por exemplo, não beba e dirija. Essa é uma informação muito importante que sempre tem campanha sobre isso. Né? Não beba e dirija. Então, pronto, essa é uma informação. Agora, eu posso falar isso só de maneira informativa, eu posso gerar um videozinho emotivo explicando, eu posso contar uma história de um acidente envolvendo bebida e direção, que vai gerar um sentimento. Então, perceba que eu tenho várias escolhas de como configurar minha mensagem, como enquadrar minha mensagem. E também quem vai falar essa mensagem. Então, quem que vai ser o porta-voz? Eu vou contratar um influencer, uma celebridade, né? Por que muitas pessoas fazem isso? Muitas marcas fazem isso? Porque o meu consumidor ele tem já uma relação com aquele influencer, ele tem interesse em ouvir, então a chance dele ouvir é maior.
E se ele escuta com atenção, eu tenho também maior chance de que ele decodifique a mensagem da maneira que eu tinha planejado. Então, quando a gente fala sobre comunicação, isso tem que ser muito claro. Eu tenho que ter um esforço ativo de fazer com que o meu consumidor entenda aquilo que eu gostaria que ele entendesse, tá? E por isso que a gente tem até no processo de gestão, a gente tem pesquisas de recall, né, que é o que? Eu fiz uma propaganda, fiz uma campanha, e aí eu quero saber agora o que as pessoas entenderam disso, quantas pessoas lembram, né, o que foi entendido, quais foram os principais aprendizados, aquilo que fica mais claro na memória depois que eu assisti a minha propaganda. Tá? Então, isso é um teste da mensagem, um teste se a decodificação aconteceu da maneira que eu queria. E aí, lógico, né, existe também um ruído aí no meio. Então, o ruído é tudo aquilo que vai atrapalhar a mensagem para que chegue claro na cabeça do consumidor. Um ruído muito importante hoje em dia é o nosso grande volume de informações que é consumido. Então, as pessoas assistem TV, mexendo no telefone, conversando com alguém, você tem uma série de propagandas que você vai recebendo a todo momento, você tem uma série de intervenções que vão acontecendo, isso vai gerando ruído, fazendo com que eu tenha mais dificuldade de prestar atenção naquela mensagem, tá? Então, logicamente, aqui falando dessa videoaula, de qualquer coisa que você estiver assistindo, se você estiver vendo algo, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, mexendo no telefone, comendo, conversando com alguém, o seu nível de atenção diminui para aquela videoaula, para aquele vídeo principal. Se o nível de atenção diminui, o seu nível de aprendizado também vai diminuir. Não tem jeito, é uma questão aí de processamento cognitivo, né? O cérebro também tem a sua limitação, aquilo que pode processar ao mesmo tempo de maneira ativa. Então, isso vai acontecer. Então, o ruído vai acontecer também. O que eu tenho que fazer? Pensar em mídias onde eu sei que o meu consumidor tem mais frequência, tem mais condição de consumir daquele jeito. E aí, lógico, né, isso também vai gerar uma resposta do receptor, que é o feedback que o emissor vai receber, e ele vai melhorando a sua mensagem, ajustando tanto o que eu vou falar, como eu vou falar, com que frequência. Então, todas aquelas questões que a gente viu inicialmente. Tá? Então, a gente percebe o seguinte, a comunicação não é simples, né? Não é só falar. Eu tenho que entender o que foi ouvido, o que foi entendido, e como que eu posso melhorar a minha estratégia de comunicação para que no final o receptor receba a mensagem. Porque eu, como emissor, eu tenho interesse que a mensagem chegue no receptor, tá? Principalmente quando eu estou falando sobre uma marca. A marca quer que a mensagem chegue, é o objetivo dela. Então, eu tenho que ter todo o cuidado para que isso, de fato, aconteça, tá? A comunicação eficaz, ela passa por 8 etapas nesse desenvolvimento daquilo que pode ser considerado eficaz, tá? Então, primeiro, identificação do público-alvo, depois, determinação dos objetivos, elaboração da comunicação, seleção dos canais da comunicação, estabelecimento de um orçamento para que isso seja executado, decisões sobre o mix de comunicação, mensuração dos resultados da comunicação e o gerenciamento da comunicação integrada demais. São as 8 etapas principais, a gente vai falar aqui rapidamente sobre cada uma delas. Então, primeiro, identificação do público-alvo, né? Ele exerce uma influência fundamental nas decisões do comunicador. Por quê? Porque eu estou falando para alguém. Então, eu preciso entender quem é esse alguém. Então, assim, o que dizer, como, quando, onde, tudo isso está relacionado com a pessoa que vai receber aquela mensagem. Então, se eu sei, por exemplo, que o meu público, ele consome muito rede social e tais influências, eu tenho que falar a partir dessas pessoas. Né? Não adianta eu colocar lá no intervalo da Rede Globo, no Fantástico, né, que a gente sabe que é um dos horários mais caros, vou gastar muito dinheiro nisso, mas o meu público não assiste, não consome, não adianta, não vai ouvir. Então, muitas pessoas vão ouvir, sem dúvida nenhuma. São do seu público? Não resolve, porque no fim das contas você quer falar com o seu público, tá? Segundo passo, determinação dos objetivos da comunicação. Então, o que eu quero comunicar? É uma necessidade da categoria, eu quero conscientizar para a minha marca, eu quero melhorar a atitude em relação à minha marca, eu quero aumentar a intenção de compra do meu consumidor. Então, qual que é o objetivo? Tá? Dependendo do que eu quero alcançar, eu vou falar específico para isso. Então, eu tenho que ter muita clareza no meu objetivo com aquela comunicação. Terceira etapa, elaboração da comunicação. Então, aqui eu vou pensar no que eu vou dizer, como eu vou dizer, quem deve dizer, né? E por onde eu vou dizer, depois a gente vai chegar nisso. Mas aqui eu vou começar a desenhar a minha comunicação que vai chegar para o consumidor, tá? Aqui, pessoal, pensando em estratégias para facilitar esse processo ou para torná-lo mais eficiente, né? Nós temos aqui alguns pontos de estratégia da mensagem. Então, ao determinar a estratégia de mensagem, a gerência ou gestor deve procurar apelos ou temas
ideias que se conectem ao posicionamento da marca e ajudem a estabelecer os pontos de paridade, os pontos de diferença, que a gente vai depois conversar no nosso próximo módulo, que ajuda na questão da construção do posicionamento. Então, assim, eu tenho que falar o seguinte, olha, coisas que vão caminhar junto com o meu posicionamento de marca, coisas que vão auxiliar na construção daquilo que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar. Então, não adianta eu ter um objetivo como marca e falar sobre outra coisa, né? Falar para a pessoa errada, então tem que ser integrado o processo. Por isso que a gente faz esse planejamento, ele vai tudo, uma coisa vai amarrando a outra. Então, o produto, o preço, a distribuição, a comunicação, tudo tem que estar amarrado com um planejamento estratégico, a visão que eu quero ter para a minha empresa no final, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma campanha mais informativa, que vai se basear nos atributos e benefícios do produto, do serviço que eu estou oferecendo, ou ainda mais transformacional, que vai focar no quê? No benefício ou na imagem que vai ter uma relação aqui não necessariamente direta com o produto. Então, o que eu ganho em termos de mudança de vida se eu consumir aquele produto? Então, o meu apelo ele pode mudar. Então, eu tenho que ter clareza nisso na hora de definir a minha estratégia da mensagem da minha comunicação. Tá? A quarta etapa é a seleção dos canais de comunicação. Então, eu sei o que eu vou falar, sei quem vai falar para mim, eu defini isso. Agora, por onde eu vou falar? Tá? Isso também é uma decisão bastante relevante. Então, nós temos os canais de comunicação pessoais, né, que envolvem aqui 2 ou mais pessoas que vão se comunicar diretamente uma com a outra, seja da maneira que for, tá? Existe aqui uma influência pessoal, que é especificamente importante no caso de produtos caros, né? Ou que eu tenho um processo de decisão mais longo, então, vou comprar um carro. Lógico que eu vou estar mais preocupado nesse caso, por ser uma grande compra, com recomendação de pessoas que eu confio, que eu conheço, meus pares, dos meus pais, pessoas que eu respeito, que eu sei que entendem sobre o assunto. Então, aqui a comunicação pessoal é bastante significativa. E eu também tenho canais de comunicação não pessoais, que são direcionados para mais de uma pessoa, abrange aqui a mídia, promoção de vendas, eventos, relações públicas, que eu falo com a grande massa de uma vez. A quinta etapa é o estabelecimento do orçamento total de comunicação de marketing. Então, eu tenho que ver aqui quais são os recursos disponíveis, né? Eu posso seguir por essa lógica. Então, o que eu tenho dinheiro? Tenho isso. Então, esse vai ser o método que eu vou adotar. Em relação à porcentagem de vendas, então, tem empresas que direcionam o seu orçamento de comunicação para isso. Então, vendi tanto. Então, no próximo ano, eu vou ter X reais de orçamento para comunicação. Paridade com a concorrência. Então, quanto o pessoal gasta? Gasta tanto. Vou gastar isso também para ficar mais ou menos igual. E é o método dos objetivos e tarefas. Então, quais são os meus objetivos? São esses. O que eu tenho que fazer para chegar nos objetivos? São essas e essas tarefas. Quanto que eu vou gastar para isso? É tanto. Então, eu defino o orçamento dessa forma. Tá? Então, são 4 maneiras de você definir o seu orçamento com comunicação que você pode definir. E, eventualmente, você pode ter uma combinação entre elas também. A sexta etapa são as decisões sobre o mix de comunicação de marketing. Então, as empresas vão distribuir o orçamento da comunicação em 8 principais formas, como a gente já falou. Então, propaganda, promoção de vendas, relações públicas, eventos, marketing direto, marketing interativo, boca a boca e a força de venda. Então, aqueles 8 maneiras de comunicar que a gente já viu hoje inicialmente, agora você vai distribuir o seu orçamento dentro disso. Tenho que ter as 8? Não. Você tem que ver aquilo que faz sentido para o seu público-alvo. Por isso que a primeira etapa é a definição do público-alvo. Eu vou gastar naquilo que vai, de fato, chegar no meu consumidor. Então, aqui, essa figura, ela traz a relação custo-benefício em diferentes estágios da disposição do comprador. Então, isso aqui ajuda a entender onde eu devo gastar. Então, por exemplo, para conscientização, existe aí um benefício maior em relação ao custo-benefício, né, em propaganda e publicidade. Já para convicção, eu tenho mais custo-benefício em vendas pessoais. Já para recompra, eu tenho maior benefício na promoção de vendas. Então, perceba, dependendo do seu objetivo com aquela comunicação, faz mais sentido investir ou em uma ferramenta ou em outra ferramenta, tá? Então, não é uma receita de bolo necessariamente, depende daquilo que eu quero naquele momento, tá? Então, lógico, e o meu consumidor vai influenciar nisso também, né? A característica dele, aquilo que ele está disposto ou acostumado a consumir. A sétima etapa é a mensuração dos resultados da comunicação. Então, tudo que a gente investe na empresa, seja comunicação, seja o que for, é fundamental que eu mensure o retorno disso. Então, qual é o resultado gerado em função desse negócio, tá? Então, uma maneira de você mensurar o resultado da comunicação é analisando, pessoal, o nível de conscientização
experimentação da marca e a satisfação do consumidor ao experimentar a marca. Então, por exemplo, aqui na marca A, né, eu tenho 80% dos clientes conhecem a minha marca. Desses 80%, 60% experimentam e 80% não aprovam. Eu tenho só 20% satisfeitos. Então, aqui eu tenho uma definição de que a comunicação está funcionando, mas o produto não está entregando direito. Tá? Então, ou o produto está numa qualidade baixa, ou a minha comunicação ela é eficiente em propagar o produto, mas ela gera uma expectativa muito alta, difícil de atender. E aí isso está gerando insatisfação. Então, perceba que pode ser um problema tanto de produção, como de comunicação que está pesando a mão errado, fazendo que o consumidor pense que vai receber algo que não vai receber no final. Então, isso gera insatisfação, o cara não vai recomprar. Tá? Então, é uma maneira de observar se está sendo efetivo. Já na marca B, 40% conhece, desses 30% experimentam e 80% são satisfeitos. Então, a gente percebe que aqui o problema o que é? É conscientização. Se mais pessoas conhecessem, mais experimentariam, e aí quem experimenta fica satisfeito. Então o produto tá ok, a comunicação ela é boa em definir expectativa e o produto é bom. Qual que é o problema? Pouca gente conhece, então eu tenho que aumentar o nível de conscientização do meu público. Percebe? Então uma figura simples assim já consegue dar indicativos do que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, para quem que eu tenho que falar, qual que é o objetivo, ok? E a nossa oitava etapa está relacionada com o gerenciamento do processo de comunicação integrada. Tá? Então, a American Marketing Association, que é a definição, é a Associação Americana de Marketing, define a comunicação integrada de marketing, ou CIM, como um processo de planejamento destinado a assegurar que todos os contatos da marca com o cliente ou consumidor em potencial relativo a um produto, serviço ou organização sejam relevantes para essa pessoa e consistentes ao longo do tempo. Então, pensar em comunicação integrada é entender o seguinte, que todos os contatos da pessoa com a empresa, via comunicação, devem caminhar para um único lado. Então, tem que ser relevante e consistente. Tá? Então, não adianta eu ficar mudando ao longo do tempo, falando coisas diferentes, mudando o posicionamento, tendo uma ação aqui e outra completamente diferente lá. Então, tem que ser um processo integrado de maneira a ser algo mais eficaz e que vai gerar resultado no seu consumidor. Então, essas são as principais referências utilizadas nessa videoaula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para todos vocês e desejo a todos um bom estudo.